Bem-vindos à aula 2. Hoje o assunto é limites. Está falando um pouco sobre a notação que é usada para representar os limites, das definições de quando existe ou não um limite de alguma função e alguns exemplos de como calcular numericamente, ou seja, de uma forma intuitiva e de forma analítica os limites. Primeiro item, a notação. Usada para representar o limite de uma função é o seguinte. Limite da função f de x. Quando o x tende a um certo valor, que eu vou chamar de L, é expresso dessa forma. Então, quando vocês virem essa notação, a parte de cima aqui você pode ler como limite da f de x, e a parte de baixo, quando x tende a L. Os limites nem sempre existem. Algumas funções não têm limite quando x tende a um certo valor. Então, em alguns casos, a gente calcula apenas o limite lateral. E o critério de existência do limite é baseado nos limites laterais. Mas o que são de fato os limites laterais? Esse é o limite, digamos, genérico da função. Se eu quero saber se existe realmente esse limite, então eu tenho que calcular os limites laterais. Ou seja, eu tenho que verificar se existe limite da função quando x tende a L. Eu vou colocar um E aqui de esquerda. Ou seja, x vai se aproximar do valor de L pela esquerda. E o limite lateral da função quando x tende a L pela direita. Então esse D aqui é de direita. Vou representar na reta aqui, para ficar mais claro. Imagina que isso aqui é o valor L. Então você calcula o limite dela lateral quando x se aproxima de L pelo lado esquerdo. E quando x se aproxima de L pelo lado direito. Se esses limites forem iguais, então existe o limite da função quando x tende a L. Uma outra notação para os limites laterais é o seguinte. L mais limite da f de x quando x tende a L menos.
O L mais representa os valores de x que são maiores que L, né? Ou seja, uma aproximação pelo lado direito. E o L menos representa os valores de x que são menores que L quando x se aproxima pela esquerda. Então você pode ter, é mais comum ver esse tipo de notação aqui. Então, o critério da existência do limite é o seguinte: limite da f de x quando x tende a um certo valor L existe quando o limite da f de x quando x tende a L mais foi igual ao limite da f de x quando x tende a L menos. Se isso for satisfeito, então existe limite da função quando ela tende a um valor L. Depois eu vou dar exemplos de funções que não têm limite. Agora eu vou falar um pouco de limite de forma numérica, de forma intuitiva. Então, limites de forma intuitiva. Numericamente. Bom, considere a seguinte função: f de x igual a 2x menos 1. Eu gostaria de saber qual é o limite da f de x quando x tender a 1. Bom, você pode resolver esse problema de forma numérica, de forma intuitiva, da seguinte forma: a gente pode montar uma tabela. Nessa tabela, a gente vai ter a função f de x, o valor atribuído para x e o valor que o limite dela retorna. Bom, eu vou fazer para alguns valores. Eu vou escrever a função aqui, já com o valor substituído. Por exemplo, para x, só que seria interessante colocar isso aqui ao contrário. Colocar x aqui e a f de x aqui. Para x, eu vou começar com os valores de x menores que 1. Então, vou começar com 0, por exemplo. Para x igual a 0, a f de x vale 2 vezes 0, menos 1, que é igual a menos 1. Isso não é o limite. Eu estou fazendo substituições com valores próximos do valor limite para ver o que resulta, qual o limite da função quando x tende a 1, não vai chegar em 1. Vou aumentar um pouco isso daqui agora para 0,5.
Então a gente vai ter 2 vezes 0,5 menos 1. A gente tem 1 aqui, menos 1, então aqui é 0. Eu vou aumentar agora para 0,8. Então aqui a gente vai ter 2 vezes 0,8 menos 1. Isso aqui dá 1,6 menos 1 dá 0,6. Vou aumentar um pouco a tabela. Vou atribuir mais alguns valores. Por exemplo, 0,9. Então eu vou ter 2 vezes 0,9 menos 1. Tem 1,8 menos 1. Isso é 0,8. Agora 0,95. Eu vou ter aqui 2 vezes 0,95 menos 1. Isso aqui dá 1,8 mais 0,1. Isso dá 1,9. 1,9 menos 1 dá 0,9. Agora para 0,99, aliás, 0,96, eu tenho 1,8 mais 0,12. Então eu tenho 2 vezes 0,96, eu vou ter 1,8 mais 0,12, 1,96. 1,92, aliás. Então aqui eu vou ter 1,92 menos 1. Então eu tenho 0,92. Eu vou aumentar mais um pouco a tabela. Vou acrescentar aqui 0,98. Então eu tenho 2 vezes 0,98 menos 1. Isso aqui vai dar para 8. Isso aqui dá 9,6. Agora eu vou para 9. Então é 2 vezes 0,99 menos 1. Isso daqui dá 1,98 menos 1. 0,98. E observe que agora eu estou bem próximo do limite, que é quando x tende a 1. É intuitivo aqui que o limite, o valor desse limite, ele vai tender a 1. Aqui já fica bem visível aqui no final. Porque por mais que eu aproxime agora x de 1, mas com x menor que 1, esse valor nunca supera 1. Poderia fazer para 0,999 e assim por diante. E aí veríamos que chegaríamos em 0,99, 0,999 e assim por diante. Ou seja, isso daqui está tendendo a 1. Quando x tende a 1, esse limite, o resultado do limite dessa função, tende a 1. Então, de forma numérica, a gente pode obter os limites. E de forma numérica você tem uma certa vantagem. Embora seja trabalhoso fazer isso para certas funções, com um programa de computador você consegue resolver esse problema rapidamente. E além de você fazer o limite, conseguir calcular o limite, você pode fazer os limites laterais de forma bem rápida. Aqui foi feito para valores de x menores que 1, ou seja, menores que L. A aproximação aqui foi pela esquerda. Você pode fazer esse mesmo cálculo, só que com valores de x maiores que 1.
se aproximando pela direita. Então aqui a aproximação foi pela esquerda. X tendendo a 1 pela esquerda. Você pode fazer a mesma coisa com x tendendo a 1, só que pela direita. E para esse caso aqui, particular aqui, para essa função, você vai observar que os valores vão se aproximando de 1, só com valores maiores que 1. Por exemplo, 1,1, 1,01. Então, nesse caso aqui, você diria que existe limite. Existe limite dessa função quando x tende a 1. Então, esse aqui é um exemplo numérico de como calcular um limite. Agora eu vou fazer um exemplo de uma função que não tem limite quando x tende a 0. Essa função aqui. Bom, qual é o limite dessa f de x quando x tende a 0? Bom, de forma intuitiva, eu vou usar aqui a forma numérica para mostrar que o limite aqui não existe. Então, vou fazer uma tabela. Valores de x vão ser atribuídos a f de x, que vão resultar em algo próximo do limite da f de x. Bom, observe que L nesse caso aqui é 0. Porque eu quero saber o limite dessa função quando x tende a 0. Eu vou começar pela direita. Então, essa primeira tabela aqui é para a direita. Vou colocar aqui, ó. Direita. Então, eu tenho aqui 0. E x se aproxima pela direita de 0. Ou seja, valores maiores que 0. Então, vou começar com um valor maior que 0. Vou começar com 1, por exemplo. Então, eu tenho aqui 1 sobre 1, que é igual a 1. Agora eu vou pegar e vou diminuir esse valor para 0,5. Então, eu tenho 1 sobre 0,5, é a mesma coisa que 2 vezes 1. Então, isso aqui é 2. Agora eu vou para 0,1. 1 por 0,1 é a mesma coisa que 10 vezes 1. Então, aqui eu tenho 10. E agora eu vou para 0,01, que é 1 sobre 0,01, que é a mesma coisa que 100 vezes 1. Então aqui eu observo que, à medida que eu vou diminuindo, à medida que isso aqui vai se aproximando de 0, o limite, o valor vai se aproximando de um número bem grande. Ou seja, quando x tender a 0, esse valor aqui vai tender a infinito, a mais infinito. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para x tendendo a 0 pela esquerda. Então vou construir outra tabela. Eu tenho aqui valores de x, a f de x, que é igual a 1 sobre x, e aqui o limite da f de x. Deixa eu melhorar essa tabela aqui. Bom,
Agora, eu vou tomar valores para x. X antes tendia a zero pela direita. Agora eu vou tomar esses mesmos valores, só que pela esquerda. Ou seja, 1 é menos 1, menos 0,5 e assim por diante. Então, menos 1, menos 0,5, menos 0,1, depois menos 0,01. Repare que esses valores são menores que zero pela esquerda. Para menos 1, eu tenho aqui menos 1 sobre 1, que é igual a menos 1. Para menos 0,5, eu tenho menos 1 sobre 0,5, que é igual a menos 2. Para menos 0,1, eu tenho menos 1 por 0,1, que é menos 10. Para menos 0,01, eu tenho menos 1 sobre 0,01, que é igual a menos 100. De forma intuitiva, a gente observa que quando x tende a zero, o limite tende a um número muito grande, ou seja, só que negativo, menos infinito. Então a conclusão que você tem aqui é a seguinte: é que o limite da f de x, quando x tende a zero, pela direita, é igual a mais infinito. E o limite da f de x, quando x tende a zero pela esquerda, é igual a menos infinito. Bom, esses são os limites laterais. Como os limites laterais são diferentes, então não existe limite da f de x. Ou seja, isso aqui implica que não existe limite da f de x quando x tende a zero. Porque os limites laterais são diferentes. Então, limite da f de x quando x tende a zero mais é diferente do limite da f de x quando x tende a zero menos. Isso implica que não existe limite da f de x quando x tende a zero. Então, de forma numérica, de forma intuitiva, através do cálculo numérico, você consegue calcular o limite de uma função. Agora, vou fazer alguns exemplos de limites analíticos. Calcular o limite de forma analítica. Então, limites analíticos. Por exemplo, para f de x igual a 2x mais 1, o limite da f de x, quando x tende a 1, por exemplo, é igual ao limite 2x mais 1, quando x tende a 1, você escreve assim. Como não há nenhuma definição aqui para x igual a 1, então isso aqui é simplesmente limite de 2 vezes 1 mais 1, quando x tende a 1. Isso aqui é 2 mais 1, que é 3. Então esse é o limite. Segundo exemplo, para f de x igual a 2x menos 1. Que foi o exemplo numérico que a gente fez numericamente. Então, o limite da f de x, quando x tende a 1, é igual ao limite de 2x menos 1, quando x tende a 1. Isso é igual ao limite de 2 vezes 1 menos 1, quando x tende a 1. Não há nenhuma definição, então posso substituir diretamente o valor por 1. O x aqui, no caso, que é 1. Então isso aqui fica 2
menos 1 é igual a 1. Da terceira função, a f de x igual a 1 sobre x, o limite da f de x não existe, então eu vou calcular quando x tende a 0 mais. Então é o limite de 1 sobre x quando x tende a 0 mais. Quando x tender a 0 positivo, isso daqui é igual a mais infinito. Esse limite existe. Não existe quando x tende a 0. E o quarto, eu vou calcular o limite dessa mesma função, só que quando x tende a 0 menos. Então é o limite de 1 sobre x quando x tende a 0 menos. Isso daqui vai para menos infinito. Para menos infinito. Eu termino a aula de hoje por aqui. Até a próxima aula.